Olá senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, você está assistindo ao Jacaretanga e seja muito bem-vindo à nossa Jacaretrospectiva, onde comentamos os principais fatos do ano que passou. Mas antes de começarmos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe aí o seu like, porque vocês não têm noção do quão difícil é gravar esse tipo de vídeo longo pra caramba no calor que tá em São Paulo. Pra vocês terem uma noção, as galinhas aqui estão botando o ovo cozido. Então já compartilhe o vídeo aí ao máximo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook e deixe um comentário para o vídeo ir pro em alta. Agora sim, vamos lá. Uma das primeiras polêmicas do ano foi a ministra do Trabalho do Temer, Cristiane Brasil, que foi impedida de assumir o cargo por ter um monte de processos trabalhistas em seu nome. Tá vendo, gente? Esse é o Brasil. A ministra do Trabalho tem um monte de processo trabalhista, o homem mais sexy tem vagina, a mulher mais sexy tem pênis e o homem mais honesto tá na cadeia. Mas continuando. Por conta do caos no Rio de Janeiro, o governo federal implantou uma intervenção militar para conter a violência. Só que no final das contas não deu muito certo. Só que como a medida gerou uma aceitação popular muito grande, o Temer ficou embalado e decidiu criar o Ministério da Segurança, que também não promoveu nenhuma melhoria para o país. Então, em março, a vereadora do PSOL, Marielle Franco, foi assassinada em seu carro junto com o seu motorista no Rio de Janeiro. A esquerda como um todo se utilizou do fato para fazer discursos políticos, utilizando o caixão da moça como um palanque. Durante todo o mês de março, a turma da Lacração e Resistência mostraram rios de indignação pela morte da vereadora e diziam que ela só morreu por ser pobre, mulher, negra e lésbica. Porém, dias depois, uma policial militar chamada Juliane, com as mesmas características da Marielle, foi assassinada e a turma da Resistência cagou. Todo mundo ficou calado e isso provou para todo mundo que essas pessoas não estavam indignadas pela morte de um ser humano, apenas estavam a serviço de uma ideologia canalha, a socialista. Enquanto isso, na Rússia, Vladimir Putin foi reeleito com incríveis 76% dos votos apurados em uma eleição que foi marcada por denúncias e suspeitas de fraude. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os Estados Unidos estavam se preparando para lançar um míssil rumo à Síria, em resposta ao uso de armas químicas ilegais que mataram 40 pessoas. Ai, Ferreira, tá vendo como o Trump é fascista? Ele vive promovendo guerras. Colega, só para você ficar um pouquinho mais antenado, recentemente o Donald Trump retirou todos os seus soldados da Síria, abandonando a guerra. Fora que, graças a ele, a Coreia do Norte foi desnuclearizada, o gordinho maluco, o ditador, acabou com seus planos que poderiam resultar na Terceira Guerra Mundial e a Coreia do Sul iniciou um acordo de paz com seu vizinho da Coreia do Norte. Então, sem dúvidas, o Donald Trump é um dos melhores presidentes da história recente dos Estados Unidos e merece um prêmio Nobel da Paz, diferente daquela hipócrita da Malala que vive andando com seguranças armados e lutando contra o desarmamento. Mas enfim, voltando ao Brasil, mais ou menos na mesma época, o nosso país estava pegando fogo com a prisão do ex-presidente Lula. O Molusco foi condenado no caso do Triplex em primeira instância, em segunda teve habeas corpus negado pelo STJ, STF, mas ainda assim resistiu mesmo com a prisão decretada. Para você que não se lembra, ele se refugiou lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e usou aquele monte de petista burro como escudo para a polícia não invadir, metendo o louco. E aí, com muita enrolação, depois de 3 dias, ele se entregou finalmente. Tá gostando da nossa retrospectiva? Não. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo sobre os acontecimentos que citamos até agora. No dia 1º de maio, um prédio interditado em São Paulo que havia sido invadido pelo MSLM, Movimento Social de Luta por Moradia, desabou. Várias pessoas morreram no desabamento e outras ficaram sem abrigo. O movimento cobrava R$400 por família para morar no local. Dias depois, a greve dos caminhoneiros estourou no Brasil após o Michel Temer alterar a política de preços da Petrobras. Foram 6 dias de paralisação, onde o brasileiro teve que arcar com prateleiras vazias e problemas de mobilidade.
Os caminhoneiros estavam reivindicando uma baixa no preço do diesel. No mesmo mês, Nicolás Maduro foi reeleito o ditador da Venezuela com 67,7% dos votos apurados em uma eleição com 54% de abstenções e também suspeitas de fraude, viu? Junho foi o mês da Copa do Mundo e mais uma vez o Brasil decepcionou mesmo com o Neymar, que virou meme internacional por conta de suas quedas dramáticas. E como o brasileiro estava muito entretido com o campeonato e também com os memes que ele estava gerando, um desembargador chamado Favretto, que estava de plantão em um domingo nas vésperas de um dos jogos que o Brasil jogaria se não fosse eliminado, decidiu soltar o Lula. A nossa sorte é que o Sérgio Moro, mesmo de férias, não estava assistindo a Copa do Mundo e decidiu impedir a soltura do Molusco. E aí ele tentou soltar de novo, o Moro impediu mais uma vez, ficou naquele solta, prende, solta, prende. No final das contas, ele continuou na cadeia. Ele não vai não! Em agosto, a crise na Venezuela começou a estourar aqui no Brasil também e vários venezuelanos cruzaram a fronteira e se hospedaram em Roraima. A partir daí, o tema da imigração virou um assunto muito polêmico e bastante discutido em todo o Brasil. E nesse mês, obviamente, começou algo que eu sei que vocês estão louquinhos para que eu comece a contar aqui, que foi a campanha eleitoral, que com certeza foi uma das mais malucas de toda a história brasileira. É verdade. Mesmo com o Lula preso, o PT tentou diversas vezes manter o nome do ex-presidente como candidato do partido para as eleições, afinal o Datafolha e Ibope estavam apontando o presidiário com os 40% liderando disparadas intenções de voto. Porém, o TSE votou e por 6 votos contra 1 impediram o registro de sua candidatura. A mídia esquerdista, por sua vez, também tentou diversas vezes interferir na eleição com um monte de matérias sensacionalistas, baratas, desonestas e cheias de fake news, como foi o caso do Bolsonaro com a vendedora de açaí Val, como foi o kit gay e também a história do Caixa 2 envolvendo o WhatsApp. Acredito que esse foi um dos piores anos da história para a imprensa brasileira, porque ao invés de fazerem jornalismo, eles estavam fazendo política para tentar difamar o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Por isso programas como Roda Viva, o painel das eleições da Globo News e também revistas como a Veja e Isto É, perderam totalmente a credibilidade, na minha opinião. Só que no quesito de passar vergonha, eles não perdem para vários candidatos durante toda a corrida eleitoral. Foi o caso do Ciro Gomes tentando falar inglês, a Manuela Dávila falando um monte de besteira no Roda Viva e também de todos, no geral, nos debates. E esses sim foram muito engraçados e ajudaram na criação de vários memes e bordões que marcaram o ano. Glória a Deus, glória a Deus. Democraticamente. Lula tá preso, babaca! Tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. 50 tons de Temer. Mas infelizmente a baixaria e o jogo sujo tomaram conta da corrida eleitoral e teve até tentativa de assassinato. Acredito que todos vocês devem se lembrar, no dia 6 de setembro, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, um militante do PT e ex-filiado do PSOL chamado Adélio deu uma facada em Jair Bolsonaro que estava sendo carregado pelos braços do povo. O candidato teve hemorragia interna, perfurou vários órgãos e precisou ir às pressas para a Santa Casa de Juiz de Fora, onde foi atendido, passou por uma cirurgia de extrema urgência e conseguiu sobreviver. É bom deixar claro aqui, pessoal, que no mesmo dia do atentado, de manhã, o Adélio estava em Brasília conversando com algum deputado que até hoje não se sabe quem é, voltou para Minas Gerais, realizou o atentado e logo após, dias depois, 4 advogados super caros o prestaram serviços jurídicos. Só que até hoje não se sabe quem pagou por isso tudo. Afinal, Adélio era um pobre e não tinha nem onde cair morto. Enfim, o Jair Bolsonaro teve que ser transferido do hospital de Minas para um aqui de São Paulo, no caso o Albert Einstein, ou como ele prefere chamar, o Alberto Einstein, ok?
onde ele teve que passar por outras cirurgias de emergência e teve também que continuar com aquela bolsa de colostomia, onde ele faz as suas fezes, depois tem que lavar aquilo tudo e tal, mas ele precisou disso para que o seu intestino pudesse se recuperar dos pontos, afinal foram perfurados pela facada, e toda essa situação o impediu de participar dos debates, onde ele foi fortemente atacado por seus opositores e adversários políticos. E apesar de ter que se ausentar fisicamente da campanha usando apenas as redes sociais para se comunicar, Jair Bolsonaro conseguiu ir para o segundo turno com Fernando Haddad no dia 7 de outubro. Só que mesmo recebendo uma ampla vantagem de votos em relação aos demais candidatos, o segundo turno foi muito difícil para o Bolsonaro, porque aí sim o PT apelou e tentou de diversas formas impedir o avanço do candidato com fake news e mais um monte de jogada canalha. Quem não se lembra do poste Haddad e da vice Manu Dávila, que sempre se disse não cristã, indo para a igreja comendo hóstia e fingindo ser um cristão praticante para receber voto? Quem não se lembra também de como o PT retirou o Lula de todo o seu material eleitoral, deixando apenas o Haddad com a Dávila num tom mais patriótico, substituindo o vermelho pelo verde e amarelo? Foram várias tentativas, só que nenhuma delas funcionou, e no dia 28 de outubro, ao vivo, para milhões de espectadores e eleitores, William Bonner anunciou: às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Contrariando completamente as pesquisas eleitorais que sempre diziam que o Jair nunca chegaria no segundo turno, contrariando também analistas políticos e até as artistas lacradoras da hashtag Ele Não, Bolsonaro foi eleito presidente da República e conseguiu formar consigo a segunda maior bancada da Câmara, com o PSL, que atingiu 52 cadeiras, perdendo apenas para o PT, que ficou com 57. Foi uma renovação absurda. Para vocês terem uma noção, no Senado foram 85% e na Câmara 47%. Com certeza foi uma eleição histórica, onde o brasileiro não apenas começou a enterrar a esquerda, como também institutos de pesquisa fraudulentos que, na cara dura, mentiram para a população. Por exemplo, no Rio de Janeiro diziam que o Wilson Witzel teria mais ou menos uma porcentagem de votos que o levaria para o terceiro ou quarto lugar. Resultado, foi para o segundo turno e ganhou com quase 60% dos votos. Em Minas Gerais, então, foi uma coisa muito mais absurda. O Romeu Zema, do Partido Novo, estava sendo cotado para ficar em terceiro lugar, só que no final das contas venceu no segundo turno com incríveis 72%. Assim, pessoal, o vídeo já está ficando muito longo, mas teriam ainda vários acontecimentos para comentar. Eu gostaria muito de falar, por exemplo, dos meninos que ficaram presos numa caverna na Tailândia, da prisão do Eike Batista, do Pezão, dos furacões que tiveram, dos tsunamis, também a quantidade de pessoas que morreram por febre amarela, o Museu Nacional do Rio de Janeiro que pegou fogo. Foram muitas coisas, mas eu gostaria de passar a bola agora para vocês. Comente aqui embaixo os fatos que aconteceram em 2018, só que infelizmente não acabaram cabendo aqui na nossa Jacaretrospectiva. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo ao máximo nos seus grupos da família, com os seus amigos. Fala assim, olha só, lembra disso aqui que aconteceu, que ele comentou, bibibi. É sempre muito gostoso a gente relembrar o passado, então dá essa moral pra gente. Meu nome é Felipe Ferreira, vai assistir o último vídeo do Jacaré de Tanga, que também tá sensacional. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e tchau!